Podemos sentar, queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se a gente quiser, talvez, resumir o Evangelho de hoje em uma palavra, a gente poderia dizer que seria referência, ou referencial. E aqui, João Batista, ele se anula, ele se apaga para apresentar a verdadeira referência. É preciso, nesse primeiro momento, que a gente entenda o papel de João Batista. No Evangelho de domingo passado, era claro para nós a missão dele. O nome pelo qual João era chamado, o Batista, identifica a sua missão. O porquê dele ter vindo ao mundo, o porquê dele estar aqui no meio, aqui não, lá no meio dos judeus, no Jordão, batizando com água, para fazer a missão que lhe foi confiada. Preparar o caminho do Senhor, preparar as pessoas para que também recebam o Senhor. Ele não era tido como uma referência popular, até porque João Batista não gostava de muita gente ao seu redor. E a gente vê isso claramente quando a gente enxerga nas Sagradas Escrituras onde ele morava. Onde ele morava? No deserto. Ou seja, ele estava pouquíssimo preocupado com muita gente ao seu redor. Ele não estava nem um pouco preocupado com quantos seguidores ele teria, quantos compartilhamentos ele teria, não estava nada disso. A única preocupação de João Batista era a todo momento fazer a vontade do Pai. Isso era importante, isso bastava para ele. E isso fala muito para nós também, porque o povo lá, o povo judeu que estava na expectativa do Messias, esperava ou estava alienado a muitas referências. Muitos se apontavam como Messias, muitos apontavam para o outro como pecador, como aquele que é doente, como aquele que é um pecador público, como aquele que é arrogante, como aquele que é prepotente, como falsos profetas, enfim, como aquele que é pecador, enfim, muitos rótulos se tinham naquele momento, só que essa mesma realidade não ficou isolada lá no tempo de Jesus. Infelizmente, ela também é uma realidade muito próxima à nossa. Nós rotulamos muitas pessoas, nós apontamos para muitas pessoas. O tempo todo a gente está apontando aquele que é pecador, aquele que é mentiroso, aquele que é isso, aquele que é aquilo, aquele que fala assim, aquele que deixa de falar, aquele que se comporta daquela maneira. E às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, Porque quando um dedo, desde criança a gente aprende, Quando um dedo está apontado para o outro, vários outros estão apontados para nós mesmos. João Batista é aquele que não queria saber de si. Ele não queria se colocar como referência, embora a sua própria vida já era um referencial, não para si mesmo. João Batista não queria o protagonismo. João Batista não queria o palco para si, ele não queria roubar a cena de ninguém. Ele tinha um papel, ele tinha um início e um fim da sua missão. Era tudo muito objetivo para ele. Quando Jesus vier, pronto, eu vou sair de cena. Isso é muito difícil para nós compreendermos no nosso tempo, porque o tempo todo a gente busca referências, Muitos seguidores, a gente busca muitas referências. Quem é que está no raio da sociedade? E são essas pessoas que às vezes a gente seguindo, a gente ouve o que está falando, João é aquele que se anula e aponta não para ele, mas aponta para o Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado, não sou eu. É ele o verdadeiro. É ele que vai se imolar, vai morrer na cruz para salvar todo mundo, não sou eu. E essa também precisa ser uma realidade para a gente começar a entender sobre o tempo que a gente está vivendo. Muitos de nós querem apontar para si mesmos. Eu faço, eu curo, eu ensino, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar muitas coisas, eu vou tirar de você isso, eu vou te curar daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, deixa eu cuidar de você, não é assim? Quantas pessoas o tempo todo não dizem isso para nós? E infelizmente a gente cai nessa cilada. João Batista hoje no Evangelho aponta para aquele verdadeiro referencial, o Cristo. O Cristo. A igreja o tempo todo não aponta para si mesma,
Até porque ela é aquela luz que vai iluminar os nossos caminhos para que a gente chegue ao Cristo. Ela aponta o tempo todo, seja através do magistério, do Papa, dos bispos, né, do povo, da doutrina, da fé, da nossa catolicidade. Tudo isso não vai apontar para ninguém senão o Cristo. O Cristo. Porque é Ele o poder de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. E eu queria, nesse momento, queremos falar justamente sobre isso. Sobre referências. Quem tem sido as nossas referências? Quem nós temos tomado como referência hoje, ou como referencial para nós? É difícil a gente lidar com essas realidades, né? João Batista, ele está ali, à beira do Jordão, né? Ele olha para o Cristo, porque ninguém pode apontar para aquele que não vê, né? Só se for um cego e no cego, e aí é ruim. Mas ele olha, ele reconhece quem é o Cristo. Ele tem um olhar apurado para saber quem é verdadeiramente. Será que a gente tem? Não. Até porque, sobretudo no tempo que a gente está, né, muitas pessoas podem se apresentar de uma forma, na verdade não são aquilo que se apresentam, né? Se apresentam como médicos, mas não são médicos. Se apresentam como padres, mas não são padres. Se apresentam como tantas coisas, eu não vou. Vocês podem usar a criatividade para dizer quantos ou quais tipos de pessoas têm se apresentado diante de nós, mas não nos têm levado a lugar nenhum. A lugar nenhum. E pior, aponta. Ó, segue ele, vai para ali, vai para esse caminho, aqui vai dar certo. Eu tenho a chave, a solução dos seus problemas. Ou a gente vai para outros caminhos. Pare de sofrer. Né? Aí está tudo lascado mesmo. Só que João Batista não aponta para si, queridos. O texto é claro para nós. Ele não aponta para o seu próprio sucesso, até porque João Batista não teria sucesso. Ele não aponta para a sua própria imagem. Ele aponta para quem? Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui muda tudo. Aqui muda toda a realidade, muda também expectativas, porque o povo também estava na expectativa. Porque o grande problema do nosso tempo não é a falta de referências, a gente tem referência espalhada em todo canto, não tem? Temos. Quem é a sua referência na infância? Quem é a sua referência na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice? Ou no tempo agora, para você, quem é o seu referencial? Eu vou abrir o meu Instagram para saber quem é o meu referencial. Eu vou olhar para quem está no rádio, vou ligar a televisão, vou ver quem está no referencial aí. Eu vou lá no X, né, no Twitter antigo, né? Vou saber quem é que está no referencial. Quem é a nossa referência hoje? Ou seja, a gente vai encontrar de tudo, dependendo do nicho que a gente quer seguir. Quem é o referencial para a culinária, né? Quem é o referencial para a saúde mental, quem é a referência para, sei lá, um texto bíblico, quem é a referência para matemática, enfim, a gente vai ter inúmeras referências aí. O problema não é a referência, sabe qual é o maior problema? O excesso delas. O excesso de referências que a gente tem no nosso tempo. Hoje, todo mundo quer ser referencial para tudo. Me sigam, que vai dar certo. Vem comigo, que vai dar bom. E no final, quando a gente segue, dá ruim. Porque a gente colocou todas as nossas expectativas nessas pessoas. E onde nós temos que colocar a nossa expectativa? Quem deve ser o nosso referencial? É o Cristo. Padre, mas é muito difícil, porque às vezes a gente não consegue seguir Jesus. É óbvio. Porque com a dor a gente se engana, a gente se frustra. Para seguir Jesus, para Jesus de fato ser o nosso referencial, a gente precisa entender que Ele é um cordeiro imolado. Ou seja, Ele vai morrer por nós no altar da cruz, para se tornar o verdadeiro referencial, a verdadeira referência para nós. Por isso que eu digo, queridos, que o problema não é referência, porque a gente tem muitas, o problema é o excesso de referência que a gente tem. Todos os dias alguém vai querer apontar para nós um caminho, uma ideia, uma promessa, uma pessoa a seguir, como eu falava. Mas a gente precisa ser livre e ao mesmo tempo perceber que é o Cristo nosso referencial. É Ele que a gente deve seguir. Mas também tem outro problema, né? Nem todo aquele que aponta sabe o que está apontando, ou para quem está apontando. Às vezes, aquela pessoa que não sabe nada, muito menos falar,
sabe nem conjugar o verbo no presente, vai estar apontando para um caminho. Ó, primeiro, quem é que está apontando? Quem é? Vejam como o nosso, digamos assim, a nossa base, né, a nossa ideia de referencial é um pouco fracassada. Nós mesmos, às vezes, sabotamos sobre os nossos referenciais. Não, mas ele tem muito seguidor, dane-se. Ele tem muita gente ao redor, o problema é dele. Será que é só isso que basta? Não é a sua pseudo-experiência? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. E aí, a gente começa a se frustrar, né? A gente começa a experimentar dor. Mas não está errado não, porque isso é propriamente humano. A gente precisa de referência, não é? Criança, quando é educada, ela precisa de referência, ela vai aprender que não se deve fazer errado, deve fazer, e se fizer, já sabe. E justamente esqueci de falar isso, né? Que os pais não estão direito. Então a gente, esse negócio de não poder dizer não, a gente vai vendo aí as grandes anomalias que vão crescendo e chegando em grandes autoridades. E sendo grandes referências, agora já imagina. Pessoas que cresceram com esse tipo de educação se tornando referenciais, é um caos. Por isso que o nosso povo está perdido, desorientado. Porque as referências não são referências de nada. De nada. Mas é natural que a nossa humanidade sempre seja orientada por uma referência, uma direção. E a gente quer alguém para isso. Agora, quem? Se não é Jesus, é furada. É furada. Se não é alguém que pelo menos segue o Cristo maduramente, com maturidade, né? Não só espiritual, mas moral também, aí a gente começa a relevar. Às vezes essas referências elas vão dizer, vão apontar para nós muitos caminhos, né? Vai por aqui, confia em mim, eu sou certo, eu tenho experiência nessa área, né? Então vem comigo que isso vai dar certo. E não dá. Porque no fundo isso não se sustenta. Nem essas pessoas se sustentam, muito menos vai nos sustentar. E é aqui que a gente encontra um ponto de vulnerabilidade, como também aquele povo que via João Batista apontar também estava vulnerável. Por quê? Porque na cabeça daquele povo, ao redor de João Batista, havia muitas referências. Só que agora, a voz da autoridade, a voz de um referencial bom, positivo, honesto, religioso, certo, coerente, é João Batista. Agora, todo mundo que estava com a sua fé em João Batista, agora transfere para o Cristo. Ó, é ele, sou eu. A gente cria muitos vínculos na nossa vida. A gente cria vínculos com aquelas pessoas que se tornam para nós referência. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos amigos. A gente dá alto, a gente joga toda a nossa expectativa sobre essas pessoas. A gente entrega, inclusive, o nosso coração. Olha aquilo ali. A gente abre assim a porta do nosso coração e diz assim, pode entrar, você é o meu referencial, vai lá, ajeita, ajusta. E aí que está um problema sério, porque às vezes a gente abre o nosso coração para pessoas que não estão preparadas, que não são referências de nada. E aí quando a gente segue essas pessoas, a gente está num tempo onde as pessoas prometem tudo, né? Aí no final não entregam nada. Já encontraram pessoas desse modo? Acho que, na verdade, o problema não está nem nessas pessoas que prometem tudo e entregam nada. O problema está na nossa expectativa. Porque quanto mais expectativas nós temos sobre essas pessoas que não entregam nada, a gente sabe que não vai entregar nada, mais a gente se frustra. Ou seja, é melhor não criar expectativa nessas pessoas. A nossa expectativa precisa estar em quem? No Cristo, queridos. Às vezes a gente cria expectativa num coordenador de pastoral de um movimento. Às vezes a gente cria expectativa sobre aquela pessoa que liderou muito tempo, isso ou aquilo. A gente vai se frustrar porque tudo isso vai passar ou então vai morrer cedo ou tarde. E aí também vai morrer nossa... Pelo amor de Deus, gente. Em quem está a nossa esperança? É o Cristo. A nossa expectativa não vai morrer se a gente colocar tudo nele, apostar. E eu digo a vocês, a gente precisa apostar até a nossa vida no Cristo, pelo Cristo. E a gente não vai perder nem sequer o momento dela. Pelo contrário, a gente vai ganhar. E essas pessoas, elas vão aprisionando
como no tempo de Jesus e em outros tempos também, principalmente o nosso, também vão aprisionando pessoas, como também aprisionam a nós, a mim, a você. Elas prometem tudo, elas prometem sentido na vida, elas prometem dinheiro, elas prometem felicidade, elas vão prometer pertencimento, né? Porque hoje tem que pertencer a um grupo de pessoas, né? Então, pertencer, se eu não pertencer a lugar nenhum, como é que faz? E a gente precisa pertencer a Cristo, isso é fato. A maneira pela qual nós pertencemos a Ele, espiritualmente e religiosamente, é óbvio que é o batismo. Mas no final, a gente sabe que essas pessoas vão prometer tudo e não vai entregar nada, absolutamente nada. E o que causa isso em nós? Desespero, tudo que é próprio do nosso tempo, né? Desespero, aquela palavra que a gente vai usar, ansiedade, o que mais? Depressão, porque a gente esperou que as pessoas entregassem tudo e curassem. E, no entanto, não fizeram nada de ver como é que a gente lida com essa realidade. Então, isso gera em nós muita frustração, tristeza. Quantas pessoas ainda estão tristes porque foram enganadas, foram sabotadas? Isso vai gerando em nós um cansaço espiritual, um cansaço interior. Vai deixando a gente confuso, porque, poxa, vou dizer uma experiência lá numa igreja de Marte, né? Uma igreja lá de Marte, né? As pessoas se colocavam muito como referenciais das outras. E ao invés dessa pessoa ter como referencial também o Cristo, não, ela se colocava como referencial, pronto, lascou. Elas não lascaram mesmo, porque quis dividir, e aqueles que seguiam essas pessoas também se lascaram, coitados. Se perderam pelo caminho, perderam o seu referencial, porque quiseram desviar o seu olhar da cruz, do Cordeiro de Deus. João Batista aponta, a igreja também aponta, eis o Cordeiro de Deus. Agora, a maneira pela qual a igreja sempre apontou, seja na arte, na sua arquitetura, na sua estrutura, né? Em tudo, na sua estética, é a cruz. Lá no alto da torre da nossa igreja, o que tem lá? Uma cruz. E não é à toa, porque o Cordeiro de Deus, ele é imolado no altar, eu falei no início da homilia, ele é imolado no altar da cruz. Esse é o nosso referencial. Então, quando a gente fez a obra aqui, né, de iluminar a igreja, pessoal, a primeira coisa que precisa ser iluminada e não pode deixar de ser apagada é a cruz. De longe, quem mora aqui em Irajá precisa ver a cruz. Ali tem uma igreja, ali tem o nosso referencial da verdade, referencial que vai tirar de nós as confusões, as frustrações, o cansaço de lutar sempre e não chegar em lugar nenhum. E tem uma outra coisa, o pior é quando a gente está preso emocionalmente, espiritualmente, socialmente, essas pessoas que nos enganam, a gente não consegue enxergar que está tudo errado. Está tudo errado. Errado quem aponta, errado também para quem aponta. A gente precisa apontar para uma só pessoa. Quem é? Quem é? Se a gente aponta para outra pessoa, está errado. E aqui está um grande problema de nós católicos hoje, principalmente aqueles que inventaram uma catequese nova. Na igreja de mais de 2000 anos, querem inventar uma nova catequese. A minha catequese é melhor, você coloca como referencial. É óbvio que vai cair. Não só você, mas todos aqueles que estão seguindo seu referencial. Isso é loucura. Loucura. Por isso que João Batista precisa dizer: aquele sobre quem veio o Espírito, eu vi o Espírito descer como forma de... É Ele. É sobre Ele que foi confirmado, é Ele que foi ungido. E João Batista no Evangelho, ele quer nos curar de todas essas loucuras. João Batista no Evangelho, com as palavras do Evangelho de hoje, com as suas palavras acertadas, ele quer nos tirar, arrancar dessa ignorância, desse erro, dessa frustração, da gente esperar do outro. A gente tem que esperar de quem? Do Cristo. Aquele no qual a igreja sempre apontou e sempre teve como referência. Quer ver a desgraça do grupo, quer ver a desgraça da igreja? É apontar para um outro referencial que não seja Jesus, inclusive dentro dela. O verdadeiro referencial tem que ser sempre Jesus. João Batista aqui, ele quer curar a nossa ignorância, e a nossa ignorância também, ele quer dar lucidez a nós,
Porque ele aponta para alguém que não vai aprisionar como no tempo dele aprisionava. Ó, você é do grupo dos fariseus, você é do grupo dos pecadores, você é do cobrador de impostos, você é isso, você é pecador público, você é leproso, você é isso, você é isso. No nosso tempo a gente pode colocar outros tipos de grupos aí, né? Ele não faz isso, ele não manipula. João Batista não manipulava, João Batista não iludia, João Batista não enganava, ele dizia a verdade na lata, como disse, e infelizmente ele meteu o pau no pescoço, ó. Por quê? Falou melhor, ó, você não pode casar, seu matrimônio não é, seu casamento não é válido. E pronto. Só que falar a verdade custou para ele a vida. João aponta, esse é o Filho de Deus. Ele aponta para quem tira o pecado do mundo. Para quem a gente tem apontado. Ou, quem nós temos seguido? O pecado, como a gente ouve aqui, né? E eu disse isso no vídeo que eu postei mais cedo, não é só um erro moral, cair no pecado, não, mas é o peso que a gente carrega no nosso dia a dia. E Cristo ele veio tirar, não só o pecado, ele veio tirar o peso que hoje está sobre nós. Qual é o teu peso hoje? Qual é a carga pesada que está nas tuas costas hoje? Hoje, João Batista ele quer aliviar e te dar uma certeza, apontando para o Cristo, aquele que a gente ouviu na palavra, aquele que a gente vai comungar na Eucaristia, aquele que a gente vive, né? Vive aqui na igreja. É esse o Cristo, o Cordeiro de Deus. E ele vem tirar o peso que carregamos, ele vem tirar a culpa que a gente carrega, ele não é mentiroso, ele vem tirar a mentira que a gente ouviu durante muitos anos da nossa vida e fazer a gente acreditar na gente mesmo. Tudo isso João Batista veio curar. Aqui Jesus, o que queridos? Jesus não promete nenhum atalho, nenhum caminho fácil. Aqui tem um grande problema na nossa vida, a gente quer um caminho mais curto, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Vocês sabem que o padre estava aí querendo emagrecer, graças a Deus já cheguei onde queria, preciso emagrecer tanto. Agora é só trabalhar na academia. Vocês sabem que essa para mim é a minha parte, né? Eu preferia estar lendo um livro, eu preferia dar uma praia, estar estudando, enfim. Mas se a gente quiser mesmo ter resultado, a gente precisa exercer. Tem que ir para a academia, nem pode, mas tem que ir. Não é assim? Como é? Como é que a gente vai obter só ilicitamente? Isso aí a gente não precisa tomar banho, nada disso, é besteira, né? A gente precisa exercitar, correr atrás do prejuízo. Jesus também ensina a gente a fazer isso. Se a gente quiser mesmo boas referências, a gente precisa exercitar. Jesus, ele não promete atalhos. Jesus, ele entrega a sua própria vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu queria, para encerrar essa homilia, essa partilha da palavra, nessa homilia de hoje, perguntar para a gente, para nós mesmos, né? Quem a gente está confiando hoje para ser o nosso referencial? Isso é perigoso, muito perigoso. Quem a gente tem deixado assim como aquele que eu vou seguir porque ele está apontando, mas quem é ele? E depois, para quem ele está apontando? Então, precisa entender? Quem é que está apontando e para onde essa pessoa está apontando? Vamos tomar mais cuidado, gente. Nem sempre aqueles que se colocam como grandes referenciais da nossa vida estão apontando para lugares que sejam coerentes. Às vezes, é ladeira abaixo. E outra pergunta: está valendo a pena a gente seguir essa gente? Sim ou não? O que eu estou ganhando por isso? É claro que a gente não pode seguir Jesus esperando que a gente vai ganhar alguma coisa em troca, né? Aliás, a gente até ganha, mas é de graça. Porque é a graça de Deus que nos alcança. Agora, o que a gente está ganhando efetivamente, assim, moralmente, espiritualmente, emocionalmente? O que a gente está ganhando seguindo essa gente que não é referência em nada para nós? Vamos deixar que o João Batista, de fato, continue a nos apontar, assim como a igreja do nosso tempo também. Por isso que eu digo, né? São João Batista vai ser o nosso compadroeiro esse ano. Ele vai apontar não para ele mesmo. E a gente precisa acordar para a nossa comunidade de Irajá, a nossa organização precisa aprender isso. Não apontar para si mesmo. Perder o autorreferencial. Mas olhar para fora e perceber quem é a nossa verdadeira referência. A igreja é aquela que aponta. Pronto, ali
o caminho certo, é o magistério, é aquilo que ensina os padres da igreja. E depois, não vai nos apontar para um caminho de furada, vai nos apontar sempre para o Cristo. Se deixar de apontar para o Cristo, opa, tem alguma coisa errada. Vamos deixar que o nosso coração também seja guiado por essa certeza, né? Certeza que não é alienada, mas é a certeza da fé que a igreja anunciou o tempo todo, durante muitos séculos. Deixemos que João Batista nos cure dessa realidade, né? Da ignorância, do erro, e que nós possamos ter um novo referencial, sendo ele o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.